pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Engenharia em Foco. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para a segurança industrial, integridade operacional e prevenção de acidentes: os testes de estanqueidade dentro da NR13. Você sabe por que estes testes são tão importantes em vasos de pressão, tubulações, caldeiras e sistemas industriais? Quais os riscos de vazamentos? Como funcionam os métodos de testes? Quais são as responsabilidades técnicas envolvidas? Essas questões e várias outras serão respondidas no episódio de hoje. Então fique ligado em mais um episódio do nosso Engenharia em Foco. Olá, bem-vindo ao podcast Engenharia em Foco da BMEC. Hoje o nosso tema é Gás em Foco. Nós vamos saber aqui como é que se faz as inspeções na tubulação de gás em prédios residenciais. Bom, esse podcast tem o patrocínio do Anamulta, do sistema Confiacrea. Bom, antes de a gente iniciar, gostaria de apresentar aqui o nosso convidado hoje. Gostaria de se apresentar, Fred. Beleza. Primeiramente, obrigado, Bandeira, por me chamar, para poder participar com vocês aqui nesse podcast. É um assunto de suma importância que espero agregar bastante para todo mundo, para vocês que estão assistindo. Eu sou Wesley, tenho 33 anos, sou engenheiro industrial mecânico. Hoje sou sócio proprietário da Rio Engenharia e ocupo a posição de diretor comercial. E a Rio Engenharia é uma empresa especializada em ensaios de estanqueidade em redes de gás. Bem-vindo a todos. Sou o Flávio de Deus, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança no trabalho, vice-presidente da BMEC. Gostaria de solicitar aí que sigam a BMEC aí nas redes sociais. Bom, Wesley, hoje o nosso tema é segurança nas instalações de gás em edifícios residenciais. A gente tem visto alguns aí acidentes, ou seja, em residências, ou até alguns até na própria rua, em função de manutenções, mas eu gostaria que você inicialmente falasse como é que seria, assim, de um modo geral, o seu trabalho, aonde vai e as normas pertinentes, como é que é o seu trabalho? Beleza. Bandeira, ressaltar que a gente está em Minas Gerais, E aqui em Minas a gente tem uma norma específica do Corpo de Bombeiro, que é a IT-23. Cada estado tem uma norma específica para essa área de tubulação de gás residencial. Então é o seguinte, junto a essa norma, agregando a essa norma, nós temos mais duas normas, que é a NBR 15526 e a NBR 13523. A NBR 15526, ela fala sobre a rede de distribuição interna, ou seja, que sai lá da central, depois do regulador de segundo estágio, e vai até o apartamento, tá? E temos a 13523 que fala da central, especificamente da central. Então, nós temos essas três normas que, correlacionadas, a gente coloca elas em pauta, faz o nosso plano de ensaios para poder fazer os trabalhos e laudar essas tubulações, Como que funciona? Hoje, por exemplo, um síndico me liga para poder fazer um ensaio de estanqueidade. Por que ele vai me pedir esse ensaio de estanqueidade no edifício que já está funcionando? Primeiramente, para garantia de segurança. Primeiramente, eu vejo que esse é o foco, garantir segurança, que não tenha vazamento de gás nesse edifício, porque a maioria dos edifícios são tubulações embutidas. E como que vai haver um vazamento numa tubulação embutida? Através de ensaios, através de testes, Então a gente tem todos os equipamentos, toda a mão de obra qualificada para poder estar fazendo esse trabalho. Então é o seguinte, quando tem já um edifício que está em uso, quem que regulamenta isso? Quem que força a fiscalização? O Corpo de Bombeiros, através da renovação do VCB. Então você vai renovar o VCB, o Corpo de Bombeiros já solicita o teste de estanqueidade, que geralmente é de 5 em 5 anos para edifício. Quando tem essa tubulação que sai da central e vai até
até o apartamento, a gente usa a NBR 15526 associada à IT23. Quando tem a central, que recebe a pressão maior, tá? Porque pensa, você tem aqueles granéis, aqueles P45 ligados à central. Ali você tem uma pressão maior. E para você fazer o ensaio, a gente segue a norma 13523. Não, deixa eu ver se eu entendi. Existe prédios residenciais. Um tipo, por exemplo, o gás vem da distribuidora, ele não tem nenhuma central, já vai direto para cada apartamento. Perfeito. E tem também aqueles prédios que tem centrais de gás, fica ali. Correto? Sim. Então, você estava falando do teste de estanqueidade, eu gostaria aí que você, primeiramente, falasse o que esse teste faz, como é que ele é realizado, se tem risco até para quem está fazendo, e risco para o proprietário que está lá no apartamento esperando segurança. Eu quero segurança. Vocês falaram, o síndico falou que você vai dar segurança para a gente, mas como é que é feito? Isso, por exemplo, você tem um prédio de, 50 apartamentos, vai fazer o teste, como é que é feito isso aí? Então, foi bem pontuado por você sobre o gás natural, né? Quando ele chega ali, ele não tem uma central, ele vai direto para a rede interna. Então, o gás natural, ele não tem central. Então, essa norma que eu citei, a 13523, ela é para central GLP, gás que é feito de petróleo. Gás natural não tem central. Então, vai chegar a tubulação do gás natural, vai passar no regulador de pressão para abaixar a pressão do que está vindo na rede e vai para o prédio. Então, como é que funciona esse teste, esse ensaio? Geralmente, né, nós da engenharia, quando vamos fazer esse ensaio, é super seguro, é muito tranquilo, porque a gente utiliza nitrogênio para fazer esse ensaio. O nitrogênio... Que está passando o GLP lá. Está passando GLP, isso, mas o nitrogênio é um gás inerte. Né? Então, é o seguinte, como é que funciona isso? A gente comunica com todos os moradores, né, para fechar os registros lá da saída do gás. Lá no seu apartamento você tem um registro que você fecha. Aquela válvula pequenininha. Aquela válvula, isso. Você vai fechar aquela válvula. E a gente vai no apartamento para ter que conferir. Aí que está o problema, a logística, né? Para ter que combinar isso com todos os moradores é uma logística complicada, realmente. Então, assim, até isso influencia muito no orçamento para fazer, porque às vezes eu tô esperando ir um dia para mim finalizar um teste, eu tenho que voltar três. Então, isso tem que ser tudo muito bem ajustado, alinhado com o síndico. Você vai perguntar? Não, aí no caso fechou, então combinou, vamos efetivamente, todo mundo fechou aquela válvula. Se um deixar aberto, estraga o teste todo. Você perde o teste. Todo mundo deixou fechado. Como é que vocês... como é que a gente faz, né? Fechou, todo mundo fechou, a gente foi lá, conferiu, tem que conferir. Se não conferiu, eu não confio. Por quê? Se a gente colocar uma pressão lá embaixo com o nosso gás e essa pressão ela passar para dentro da rede, o morador esqueceu a válvula aberta. O que vai acontecer? Vai uma pressão lá no equipamento, vai uma pressão no fogão, vai uma pressão no forno, no chuveiro, não sei. Isso pode danificar o seu equipamento. Não vai estar segurando mais a pressão naquela válvula que é própria para isso, vai estar segurando no registro do fogão. Então você pode estar estragando o equipamento, né, o eletrodoméstico ali do morador. Então a gente não confia, vai lá, sempre confere certinho, e tem muitos locais que a gente vai que nem registro tem. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que colocar, entendeu? E aí fecha e faz o teste. Ou está quebrado, né? Ou tá vazando. Quando a gente... Acontece muito. Aí, por exemplo, indo passo a passo. Então a gente vai, fecha o registro, vai lá embaixo, vamos colocar nitrogênio, desmonta toda a parte de baixo. Se tem central, a gente vai fazer um teste específico na central, seguindo a NBR 13523. Se tem só a redistribuição interna, vamos fazer a 15526, que é outra pressão. Esse é um ponto importante, até aproveitando aqui no podcast, porque a IT23 fala só de uma pressão. Então tem sempre que associar essas três normas. E se você pega só a IT23 e aloca a pressão que está nela na rede interna toda, é perigoso você estourar a tubulação. Se você não tiver as premissas de projeto, o tubo que foi utilizado. Por exemplo, tem aquele tubo hoje que o pessoal está utilizando, que é o PEX, né? Sim. Então esse tubo ele tem uma pressão, ele tem uma capacidade de pressão menor. Tem só 5 bar de pressão. Se você coloca 17, igual está pedindo na norma de central,
esse tubo não aguenta. PEX é aquele que hoje eu estou vendo alguns residentes passaram até do lado de fora, até um branco. É aquele... tem ele em algumas cores diferentes, vai depender de marca. O branco, né, eu não sou especialista em instalação, mas eu conheço porque quando a gente vai fazer ensaio, a gente tem que pegar a especificação daquele tubo. Entendi. O branco, eu já vi que ele tem uma proteção UV, contra raios ultravioleta. Entendi. E aí, ele tem uma capacidade melhor contra ressecamento, então tem uma vida útil maior. Você tem o amarelo também. Quando você vê o amarelo lá de fora, aí eu já me preocupo, porque o amarelo não tem essa proteção UV, entendeu? Então, assim, tem que ter essa preocupação, né? Então, a gente sempre instrui. Esse tubo PEX não pode ser nunca utilizado na central, onde vai receber a pressão direta ali dos P45, dos granéis. E tem que... Então, é o seguinte, a gente tem que fazer toda essa avaliação antes de aplicar a pressão, entende? Então, eu vi que o tubo, né, um tubo PEX que está indo lá para cima, essa é a norma específica 15526. E a IT23 não especifica isso. Quem for fazer teste de tanqueidades, profissionais da área, até deixo aqui, né, depois, Bandeira, pode procurar você da BMX, pode passar meu contato para orientação, porque eu vejo muito profissional fazendo errado. Tá colocando a pressão mais do que deveria. Isso pode comprometer a tubulação e ao invés de resolver um problema, vai piorar. Outro, né? Mas você está falando aí, se você foi, todo mundo fechou, tá tudo certinho, combinado horário. Aí você entra. Isso, aí a gente entra, desmonta tudo lá embaixo, coloca o nosso aparelho. A gente tem um manômetro digital acreditado em metro, com uma precisão muito grande, né? Ele tem 3 casos ali, ele é milesimal, e qualquer variaçãozinha ele aponta para a gente. Então, apontou qualquer variação, qualquer queda, a gente sabe que está tendo vazamento em algum lugar. Então, a gente coloca a pressão na rede, a gente vai, vamos supor que é uma rede individual. Sim. Lá de baixo, a gente consegue fazer o teste em um só apartamento. Tem esse tipo de rede. Sim. Então, a gente vai ver, caiu a pressão, está tendo vazamento daqui de baixo até lá em cima. Sim. Agora é procurar. Então, chega casos que a gente vai dentro do apartamento e o registro, por exemplo, está vazando. Entendi. Né? Ou tem casos também que a gente já pegou, que a tubulação que está embutida está vazando. E para achar isso, né, é um grande problema. Quando, por exemplo, a gente coloca, a gente tem um sensor, né, de GLP, que a gente volta o gás para o local. A gente viu que estava dando uma quedinha, a gente vai, se a gente sabe o caminho da tubulação, a gente vai com esse sensor para tentar captar onde que está vazando. Mas muito das vezes não tem o local exato que esse tubo está passando. E aí é um problema. E apronta quebradeira, né, para achar, ou então um método mais fácil passa uma tubulação nova, entendeu? Externa. E aí, isso, aquelas que... O que é mais comum? É uma individual, que aí quando tem os medidores, o gás para cada apartamento, ou é mais comum distribuir? Hoje está mais comum a coletiva, tipo assim, você tem um granel, você tem a central, aí da central envia para todos os apartamentos, só que lá no hall, lá no shaft, você tem lá os medidores de cada apartamento. Então, essa tubulação está subindo, é uma só subindo para todos, mas ela ramifica. Sim. E aí você tem os medidores para cada apartamento. Hoje é mais usual essa, mas tem as individuais também, que é essas que a gente acabou de conversar. E essa dá mais trabalho na sua inspeção, que você vai ter que medir um pedaço, depois outro, ou não? Não, você fala coletiva? Essa aí, não, coletiva. Daqui não. As duas dá basicamente o mesmo trabalho. Questão de trabalho da inspeção do ensaio, basicamente o mesmo. Você fechou as válvulas de todos os apartamentos, aí você pressurizou. Sim. Você disse que a pressão, se tiver alguma variação mínima, tem um problema, e que você falou, vamos procurar onde está esse vazamento. Isso, correto. Mas nós temos um problema aí. Aí você testou, vamos supor que está tudo certinho, o vazamento poderia ser na válvula, você arrumou, mas, por exemplo, e o que vai do apartamento, aquela válvula vai do apartamento até o fogão? Uhum. Como é que quem vai testar é o morador do apartamento ou você em cada apartamento? Porque o vazamento pode estar na mangueira, pode estar no equipamento, como você falou, pode ser lá o fogão, ou
Sim. A parte do chuveiro? Ó, seguinte, Bandeira, a norma, se for pegar ao pé da letra a norma, ela fala que até o local ali de saída para o apartamento, até o registro. Só que quando a gente vai no apartamento, a gente já olha a validade da mangueira. Se a validade dela já passou da data, a gente já coloca no relatório ou já orienta o morador a trocar, né? E já coloca a mangueira correta. Você sabe qual a validade daquela mangueira? Se eu não me engano, é 5 anos. 5 anos. Se eu não me engano, é 5 anos. Entendeu? Você já põe no seu relatório que a mangueira do apartamento tal, Isso. Vida útil expirada. Exato. Acaba que, vamos colocar assim, ó, eu assumi a responsabilidade do teste dentro do apartamento, tem abraçadeiras, né, na mangueira ali do fogão, qualquer um pode ir mexer. Então, assim, eu fazer um teste ali naquele ramal e assumir essa responsabilidade... Depois ser alterado, não tem condição. Como, entendeu? Então, assim, a gente pega, vê a situação e orienta. Ó, tá vencido, pode trocar, etc. Agora, a abraçadeira ali, qualquer um tem a chave, qualquer um pode mexer, você concorda? Verdade. Então, assim, o nosso objetivo principal, tubulação que está embutida, ali é o nosso objetivo principal. Ali é onde ocorrem os principais problemas, entendeu? E na hora que você tem os problemas, assim, que depois que tem o vazamento, você sai do campo e deixa o condomínio resolver para te chamar para você voltar. Sim, isso. Depois você volta. Uhum. Queria saber de você o seguinte, em geral, assim, onde estão esses vazamentos e se existe um percentual de problema lá na sua empresa, de problemas que ocorreu, seja no apartamento, seja na tubulação embutida, o que for. Uhum. Com base na nossa experiência, com base nos relatórios que eu fiz ontem, eu levantei esses dados até para trazer para vocês aqui. Então, assim, vazamento comum, que é vazamento em registro, em abraçadeira, lá no regulador da central que está mal encaixado, mal enroscado, esse tipo de vazamento é mais comum. E ele tem uma taxa até, eu considero um pouco alta, em média de 8% dos testes que a gente faz desse tipo de vazamento. Agora, tubulação, vazamento na tubulação que está embutida. Sim. Hoje, nos mais de 100 testes de tanqueidade que eu já fiz em edifícios, eu encontrei em torno de uns 5 com vazamento na tubulação embutida. Uns 5 apartamentos, entendeu? Então, assim, a relação ela é bem menor. Se eu for pegar ali 100 edifícios, 5 apartamentos, né, colocar uma média de 10 apartamentos em cada edifício, a relação ali ela fica ali em torno de 1%, meio por cento, entendeu? Na tubulação. Mas é onde é crítico, é onde é muito crítico. Hoje, o que deveria acontecer, mas não acontece? Isso está na NBR 15526. Ó, você, construtor, acabou de fazer o prédio, colocou as tubulações lá, já encaixou tudo, já crimpou tudo, já colocou os medidores, faz o teste antes de fechar, antes de rebocar. Por quê? Nesse teste, a gente aplica, pela norma, uma pressão maior do que a gente aplica hoje com o edifício em funcionamento. Então, não tem ninguém nos apartamentos, não tem ninguém, ali é mais nitrogênio puro, é muito mais fácil da gente identificar alguns problemas. Tanto é que eu tenho casos que a gente foi fazer um teste de tanqueidade no edifício, esse edifício já estava com moradores, apresentou vazamento. Aí essa construtora teve que ir lá e foi vazamento da tubulação. A gente achou o vazamento atrás da televisão, que estava passando na parede. E menino pequeno na casa, e gente idosa, e você já viu a bagunça, né? Então a construtora teve que assumir isso, teve que realocar esse pessoal. E o que aconteceu? Essa construtora, nos novos prédios que ela estava fazendo, começou a chamar a gente para ir lá fazer esse teste antes de fechar, que é o ideal. Por norma, existe a obrigatoriedade da execução dessa teste de tanqueidade inicial obrigatória pela construtora. Isso está em norma, ou no Corpo do Bombeiro, ou norma da BNT, ou instrução técnica. Ó, vamos pegar o Corpo de Bombeiro, IT-23. Quando você vai fazer a liberação, para você ter morador, tem que ter o auto histórico Corpo de Bombeiro hoje. Sim. Então, para você fazer a liberação, tem que ter um ensaio. Então, ponto. Só que a questão que falta é o conhecimento das construtoras, que não é nessa etapa que a gente tem que ir fazer o teste, depois que tudo está pronto, tudo rebocado. A gente tem que ir antes, a gente tem que ir lá conforme a NBR 15526. Acho que na hora que ele passou a tubulação, antes até de
de tampar com reboco. Não, tem que ser, né? Porque senão é um retrabalho aí, entendeu? se estiver vazando. Dá um retrabalho. E outra coisa, isso é segurança para a construtora, tá? Porque ela vai ter um laudo nosso comprovando que não tem vazamento nenhum, porque isso dá dor de cabeça. Fechou tudo ali, teve vazamento, tem que quebrar, tem que realocar, gente. Então é muito mais fácil. Tem um custo menor se você for pegar a longo prazo, entendeu? O investimento é bom, é um investimento bom de se fazer. O que você falou, então 8% é o percentual aí de problemas, não em vazamentos de tubulação interna, mas assim, lá dentro dos apartamentos. Isso, os registros lá dentro do apartamento, lá embaixo, né, na central, no regulador, um registro mal encaixado, né, é só tirar e colocar de novo, entendeu? Uma união que está ruim. Então tem esses detalhes, entende? Um problema também que a gente encontra muito, a gente falando da vistoria anterior, né, antes de liberar o prédio para funcionamento, um problema que eu encontro muito é materiais que não podem ser utilizados em determinados locais estão sendo utilizados. Como assim? Por exemplo, você pega o tubo PEX, que eu falei, Sim, que é aquele tubo maleável, isso. né, aquele branco que você falou. Eu já vi aquele tubo PEX na central, entendeu? E aí vai liberar para funcionar. Como é que vai liberar para funcionar? Um monte de P45 jogando em torno de 7 bar com um tubo PEX que é de 5. Não tem como. Entende? Ah, você encontra às vezes? Encontra. Quando você vai te chamar para fazer a inspeção, naquela edificação, e Isso. você, vou dar uma olhada na central, porque às vezes você coloca o seu equipamento ali, né? Para a saída dele ali. Aí você olha aquele tubo PEX aí. Eu faço 2 testes, na verdade, quando eu tenho central com o GLP, né? O teste na central é um teste separado. O teste na central tem que fazer ele conforme 3523 e T23 a 17 bar de pressão. Entendeu? Você Aí fecha a rede que está fecha a rede que está indo para cima. Então ali é 17 bar. E para cima é a pressão de operação. Então geralmente é 1,5 que está no regulador, entendeu? E como é que eu vou fazer um teste nesse PEX? Com esse tubo PEX que está ali já recebendo uma pressão maior que não deveria e a 17 bar. Entendeu? Então assim, encontro muito esse problema, é recorrente, tá? Principalmente nas instalações novas. Outro detalhe, se você pega tubo de aço carbono, que o pessoal coloca também, lá na NBR 13523, que é a de central, ela fala que os tubos roscados, que tem rosca que você vai fazer o joelho ali para colocar os engates das mangueiras dos botijões, tem que ser um tubo Schedule 80, entende? E as conexões no mínimo 150 libras, os joelhos, as uniões. Sim. E eu pego casos que estão errados, entendeu? Que não utiliza tubo Schedule 80, utiliza, por exemplo, um tubo Schedule 40. Mas está escrito no tubo? Não, isso é através da medida, né? Tem um padrão, certo? Então, por exemplo, tubo de 1 polegada, Schedule 40, ele tem uma espessura X. Tubo 1 polegada, Schedule 80, ele tem uma espessura Y. Então a gente tira e mede. Ah, sim. Tira a conexão e faz a medição. É fácil, é bem tranquilo. Visualmente, ou não está na curva, não está, não, a especificação. Na curva, geralmente, quando a gente fala de acessórios, estou falando do tubo, né? O tubo a gente mede. Quando a gente fala de acessórios, geralmente tem escrito. Aí tem escrito 150, 300 litros, entendeu? Aí tem que ter muito cuidado com essas instalações. E isso é um erro da onde? Do projeto. O construtor, ele fez um projeto para construir uma central, vai na GLP, fez o projeto do tubo que está indo para os edifícios. Ele tem que prever isso tudo que está na norma. Ele tem que ter o conhecimento pleno que está na norma. Não é minha especialidade de instalação, mas eu vou fazer um ensaio, eu tenho que saber as especificações de todos os materiais, eu tenho que entender um pouco da norma, entende? E isso é um encontro recorrente. Os projetistas dessa parte têm que ficar muito atentos aos materiais que eu tenho que colocar na central e nas distribuições, entendeu? Quer dizer assim, se você fosse um administrador predial ou um síndico, você entende que a cada 5 anos esse teste de estanqueidade, igual a norma preconiza, estaria um bom número, ou tem alguns clientes que fazem até menos com medo de algum risco? Depende. Eu penso que isso vai depender da instalação. Eu já peguei prédio, por exemplo, de 30 anos, 50 anos,
que está ruim, assim, já a tubulação já está mais desgastada, né? Uma tubulação embutida que a gente não consegue fazer uma avaliação mais concreta dela. Eu vou deixar 5 anos? É lógico. Não vou deixar 5 anos. Eu embaso, tecnicamente, que eu vou reduzir esse prazo e coloco lá uma validade. No seu laudo você vai e informa. Eu vou informar, eu coloco uma validade menor quando eu pego esses casos, né, que a gente não tem tanta informação e que são muito antigos. Então a gente coloca um prazo menor para ir acompanhando. Principalmente se eu peguei, por exemplo, fui num prédio, 10 apartamentos, 50 anos, 2 apresentou vazamento. Não vou deixar 5 anos ali nunca. O risco dos outros ali apresentar um vazamento é muito alto, né? Então a gente reduz esse prazo para poder estar colocando. Aí que vem um detalhe importante. Coloquei o meu laudo foi para a renovação do AVCB, o bombeiro aprovou. Só que o bombeiro ele não vai voltar lá daqui a 1 ano para cobrar isso do síndico. A sua pendência é que você deixou no laudo para que ele verifique alguns apartamentos que não estavam... porque você disse que 5 anos é muito. Uhum. Então você jogou o seu laudo para um condomínio, para um síndico. O síndico muda a cada ano. O síndico muda a cada ano. E aí, essa informação ficou perdida? Até porque a VCB, para eles aprovarem, tem que ter seu laudo aprovado. Pendências não aprovam. Não aprova. Aí, só que você tem essa autonomia de reduzir o período. Em vez de ser a cada 5, a cada 3, a cada 2. Isso, aí vai depender da instalação. Depende como então aí eu reduzo o prazo. Aí eu entreguei hoje o meu laudo para o síndico Bandeira. E aí, Bandeira, ano que vem você vai para essa formação para o síndico Flávio? Eu pediria o meu comercial para ligar para o cliente daqui a 2 anos. Exatamente. E hoje a gente tem esse trabalho, a gente liga. Isso. Só que o síndico não está sabendo de nada, a gente tenta explicar, né? Isso agora não. Assim, e aí entra uma coisa muito séria, né? O risco civil e criminal, que pode dar num problema que pode vir a ocorrer. De quem que vai ser? Sim. Uma negligência ali apontada. Isso é a validade do seu laudo, tá? Que é 1 ano, que é 2 anos. Exatamente. Eu achei importante você estar falando agora, assim, para a pessoa que talvez quisesse entrar nessa área. Você gostaria que você falasse assim, da técnica, quais materiais em geral você utiliza e se eu quero entrar na área, onde eu posso ter esses cursos ou palestras e etc. Como é que eu poderia iniciar nessa área? Bandeira, eu penei para entrar nessa área. Eu vou te falar a verdade. Porque assim, foi tudo oportunidade. Eu vim de indústria, eu trabalhava com caldeira, com vaso de pressão. E associado à pressão, o pessoal vai me procurando. Faz teste de estequidade em rede. Então assim, eu estudei muito, adotei muitas metodologias, estudei muito essas normas para mim dar um pontapé inicial. Então eu vi que eu precisava de estrutura, eu precisava ali de nitrogênio, eu precisava de regulador, eu precisava de um manômetro acreditado em metro, muito preciso, que é muito caro, né? E precisava também de qualificação, né? Da qualificação do pessoal para poder fazer. Então tem instituições que fazem hoje esses treinamentos, entende? Eu não me lembro o nome de cor aqui para te passar, mas depois eu posso te passar para você colocar. Você está falando treinamento para você, que é o gestor, assim, o engenheiro responsável, ou para quem está ali com a mão na massa fazendo os testes? Isso, para quem está fazendo os ensaios. Mas o engenheiro entrar, seria bom ele sabia, né? O que ele está fazendo. O cara está fazendo o teste lá e só vai assinar, apesar de estar sob responsabilidade dele, aí é interessante. Aí é o que eu estou falando. Pega lá a IT23. A IT23 traz só uma pressão de teste. Ela traz só 17 bar. O cara que não tem o conhecimento, o que ele pega e faz? 17 bar em tudo. Estoura tudo para cima. Entendeu? Então, assim... Ele já sai com esse 17 bar desde a central. Passando por esses tubos jack aí tudo. Passando por tudo. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa maldade, tem que associar muito bem as normas, tem que estudar, tem que criar um plano para poder fazer. Cada instalação tem sua particularidade. Você tem medidores lá em cima, você tem medidores lá embaixo. Você tem botijões que às vezes ligam num tubo e esse tubo vai direto para um apartamento só que é individual. Então cada um tem sua particularidade. Essas edificações, elas têm um diagrama para você seguir ou não? Ou como é que você vai... Você chegou no prédio, como é que você vai saber? Você vai investigar onde é que tem, se é um tubo só, se é uma prumada de gás está subindo e distribui.
Ou existe um diagrama para você saber lá, vai pegar lá e vai estudar o diagrama do prédio, olha. Quando tem prédios novos, né, é bom, né? Aí existe, mas existe isso. A gente consegue ter uma noção, prédios novos sim, mas prédios que já estão usando há algum tempo, aí é mais complicado você pegar esse anteprojeto ali para ver onde que estão subindo essas plumadas, quantos tubos são. Para onde estão distribuindo. Isso. Mas assim, pela lógica, já pela experiência, né, se eu pego lá uma central, tem um granel lá embaixo, e está subindo um tubo só, eu já sei que ele vai ramificar. Em algum lugar ramifica. Às vezes tem 2 blocos. Em algum lugar ele vai ramificar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, geralmente quando a gente não tem um desenho, a gente vai seguindo pela experiência mesmo, né? Eu só queria voltar aqui. Então, você disse do curso, da técnica, da chá. Agora, em relação assim, à quantidade média, quando você executa esse serviço, na média mesmo, pela sua experiência, quantos apartamentos num prédio você pega em geral, em média? E pego em questão de vazamento? Não, desculpa, é questão de quantidade. Primeiro, a quantidade de quantos apartamentos você vai ter que investigar. Isso varia muito, vai do edifício, né? Sim. Mas de uma maneira geral, em uma média, 30 apartamentos, em média. 30 apartamentos, perfeito. Então, você disse que os seus funcionários, os técnicos, então, eles vão ter que entrar nos apartamentos para verificar. O valor dessas inspeções, obviamente, vai variar do número de quantidade de apartamentos. Quanto maior, mais vai ter a quantidade de dias. E você consegue fazer 30 apartamentos em um dia? Não, 30 apartamentos em um dia eu não consigo. Em média, vai uns 10, 12 apartamentos por dia. Para você ter ideia, porque tem tempo mínimo, tá, de ensaio. De pressão, né? A gente tem que colocar a pressão no ramal, a gente tem que esperar ela estabilizar 15 minutos. Depois desses 15 minutos, conta mais 15 minutos. Então, cada apartamento você já foi meia hora. Mas de um dia para o outro, você deixa o gás funcionando? Não, aí tudo deixa funcionando. Aí depois volta no dia, desmonta e coloca. Tá vendo como é que é trabalhoso? Esses ensaios são muito trabalhosos. E às vezes o pessoal que está contratando não entende isso. Que a gente vai lá, tem que desmontar, monta. Fez 10 apartamentos, monta tudo de novo, volta no outro dia. E então, se algum dos apartamentos você testou, não está tendo vazamento. Então, mas eu não consegui, lá de 5 moradores, não consegui entrar no apartamento. Você vai colocar no seu laudo o apartamento X, Y, Z... Não foi possível a entrada? Sim. Isso é até uma estratégia comercial, né? Quando eu faço meu orçamento, eu já deixo claro para o cliente que eu tenho que ter acessos naquele dia específico, no cronograma que a gente monta ali. Sim. Então, no segundo dia eu tenho que ter acesso a esses apartamentos. Se eu não tiver acesso a esse apartamento, o valor adicional para mim voltar e fazer o teste exclusivamente nele é X. Então, assim, o morador já tem isso em mente. Eu falo assim, opa, se eu não estiver ali, se eu não deixar essa chave com o síndico, com quem que vai acompanhar, eu vou ter um problema, vou ter que pagar mais. Então, a gente faz essas estratégias devido a esses problemas que foi ocorrendo ao longo da nossa experiência. Né? Acontecia muito isso, da gente ir fazer o teste, fazer os ensaios, o morador não deixar a chave, não aparecer, e depois o pessoal quer que a gente volte pelo mesmo valor, não tem como, né? Então, aí a gente adota essa estratégia, entendeu? Em obras novas, eu vejo que eles colocam esses medidores de pressão já no hall próximo ao apartamento. Tem 4 apartamentos, você tem 4 medidores ali naquele andar. Sobe uma prumada de pressão e distribui. Isso. Nesse caso é mais fácil, né? Você conseguiria fazer até naquela entrada do apartamento, lá de fora do apartamento, no caso. Até no relógio do apartamento, você certifica e depois o relógio para dentro. Isso. Do relógio tem válvula antes? Ou não necessariamente? Não, geralmente não. Geralmente é o regulador de pressão direto e sai direto. Direto no relógio. Entendeu? Aí a gente tem que... Aí o que a gente faz? Quando vai fazer, a gente desmonta o relógio, né? Se a gente fez o teste na rede inteira e ela deu estanque... Desculpa, você tem que tirar o relógio para fazer o teste? Geralmente eu tiro o relógio. De cada apartamento? De cada apartamento. Porque a pressão, né, que vai no relógio ali... Mas aí você fica com uma responsabilidade bem maior do que tirar aquilo que era pressurizado, vai colocar de novo e depois... Mas depois quando vira GLP, você testou com gás inerte, você explicou direitinho, mas agora eu vou ter que
jogar o gás final, você mede de novo? Aí eu volto e nas conexões que a gente tirou, eu volto e faço um teste, né, de bolha ali para ver se está vazando aquelas conexões. Entendeu? Nas conexões que a gente tirou e colocou de novo, a gente tem que voltar e fazer. Não dá para deixar simplesmente montar e vamos embora, não. Então você abre o gás, vai lá e vê se está tudo certinho. Se tá tudo 100%. Essa propriedade do gás que você usa, que é o nitrogênio, ela é similar, é igual a do... Não, ele é inerte. Ele não tem reação, assim, não é combustível. Existe... Por que esse é escolhido? Só porque ele é inerte? É inerte, exatamente. E ele já está na norma que tem que ser. Está na norma, Ele está na norma, pode ser ele ou ar comprimido. Ar comprimido, aí sim, você tem que inertizar toda a tubulação e depois coloca o ar comprimido. Depois inertiza todo o ar comprimido e coloca GLP, então é muito mais trabalhoso. E aquele restinho, quando você fechou o que foi, joga o seu, ainda fica um restinho de GLP na tubulação. Sim. Você vai jogar, pressionar depois o seu inerte naquele GLP restante, é isso? Geralmente a gente orienta o pessoal a fazer o seguinte, né? Olha, você abre o registro, liga o fogão, queima até acabar, porque a gente fecha tudo lá embaixo. A hora que a gente está lá embaixo, a gente fechou todos. Gente, abre o fogão, liga. Quem tiver em casa, quem tiver em casa, vai queima tudo lá que está o residual. Entendi. Fecha o registro. Aí que a gente vai começar, entendeu? Você disse que hoje em torno de 30 apartamentos. Para esse teste, aí, assim, uma ordem de grandeza mesmo, quanto estaria um teste de estanqueidade com um prédio de 30 apartamentos? Olha, aproximadamente você vê no mercado. Porque você é uma empresa, então várias empresas também fazem, né? Sim, uma faixa assim. Sim. Aproximadamente o preço é em torno de, vai depender um pouquinho de R$4.500 a R$6.000, aproximadamente isso. Entendi. Entendeu? Em torno de R$6.000. Isso. Tá. Só voltar um pouquinho. Só que aí tem os detalhes, né? Das visitas a mais. Então isso tudo, geralmente um orçamento desse ele tem aditivo. Bem alinhado não teria, todo mundo está disponível, tudo mas mais. Geralmente tem aditivos, a gente tem que voltar, tem morador que não estava, paga o reteste, entendeu? Agora, não conseguiu fazer, deixo claro no laudo, apartamento 202, não foi possível realizar o teste. Coloca lá em negrito, então o restante da tubulação de todos os apartamentos está aprovado, porém o apartamento 202 não está. Quando você volta, o trabalho é o mesmo, só vai mudar a quantidade de apartamentos, tem que colocar o gás de novo. Exatamente. Aí a gente fecha, né, lá no medidor e coloca dali para frente, entendeu? Então você falou importante sobre a fiscalização. Fora o AVCB que você disse aí, o bombeiro normalmente pede ou ele realiza o trabalho, não, ele só pede o certificado? Isso, ele pede. A renovação da AVCB de edifícios tem vários documentos que o engenheiro, né, de segurança, ele tem que juntar, ele tem que abrir o processo lá no Corpo de Bombeiro e levar todos esses documentos. E um desses documentos é o teste de estanqueidade da rede de gás, entendeu? Entendi. Agora, outra coisa, eu me lembro bem que, às vezes, quando tem que a pessoa... os condomínios mudam de um gás para o outro, assim, de gás natural para GLP. Né? Quando muda lá para o GLP, você entra ali para fazer os testes, também se necessário? Sim. Toda vez, a norma até fala, toda vez que tem uma mudança na rede, ou uma mudança de combustível, que você vai ter que alterar a rede de toda forma, aí é necessário um novo ensaio, porque você vai mudar ali a parte inicial dela, né, da central para frente. Então é necessário um novo ensaio. E aí mudando, por exemplo, de gás natural para GLP, tem basicamente a mesma função, né? A queima para produzir lá na sua cozinha, só que eles têm propriedades diferentes, né? O GLP, por exemplo, ele tem um poder calorífico basicamente três vezes maior do que o gás natural. O GLP 3 vezes mais? 3 vezes maior. O GN é 8.000 e alguma coisa, e o GLP é 24.000. O meu feijão vai demorar mais a cozinhar. Muito mais. Exatamente. No GLP.
Não, vai demorar mais no gás natural, porque o poder calorífico do gás natural é menor, entendeu? Entendi. E aí você gasta 3 vezes mais de gás, então tem que fazer essa conta, né? Essa é uma pergunta que você deve receber direto. Qual que é melhor? Qual que é mais barato? Qual que... Varia muito de preços atuais, a concessionária às vezes faz uma condição muito boa para o condomínio. Então tem que... Aí a curiosidade que leigo aqui. O edifício, ele tem a obrigatoriedade de fazer essa tubulação ou pode ser naquele método antigo, botijão de gás dentro de cada apartamento? Hoje em dia mudou, você sabe se mudou isso? É uma boa pergunta. Quando a gente pega a IT23, que é a própria da parte de tubulação de gás, ela não fala nada a respeito disso. A 15526 também fala de instalação e a 13523 da central. Então, em nenhuma dessas 3 normas não tem falando disso. Obrigatoriedade. Eu já vi experiência, não sei se pode, não sei se tem norma para isso, mas já vi, por exemplo, tubulações que deram problemas, o pessoal levou o botijão para dentro do apartamento e está utilizando lá. E o bombeiro aprovou. Não sei se tem outra norma que não deveria, entendeu? Entendi. Existe, por exemplo, na rede que sai lá da central ou lá de embaixo do apartamento super lá do térreo, existe reguladores ou só um só, ou nos andares tem algum regulador de pressão para baixar a pressão? Excelente pergunta. Quando você tem a central, na central você tem os botijões que estão ali a uma pressão grande, uma pressão maior, 7,5 bar, 10 bar, é o botijão. E aí, quando esse botijão ele manda para a central, que é um tubo, né, que fica ali para receber essa alta pressão, aí tem que ser aquele tubo de aço carbono, com parede grossa. Ali ele recebe a pressão direta do botijão. Do botijão até esse tubo não tem regulador. Agora, desse regulador para frente, ali entra o regulador de primeiro estágio, que a gente chama, que é o regulador que vai reduzir essa pressão de entrada ali de, por exemplo, 9 para 1,5. Tem regulador que reduz para 1, tem regulador que reduz para 0,5 bar e vai jogar isso lá para cima. Ele já é pré-determinado, então você compra o regulador, você não consegue alterar a pressão dele. Ele tem uma regulagem, sabe? Você consegue... Mas assim, vem de fábrica, ele já nem vem mexe. De fábrica daquele jeito. Tecnicamente ele tem uma molinha ali que mexe, mas não pode, entendeu? E lá, quando chega no medidor, a gente pegando os casos, é difícil que o medidor fica lá no hall, né? Sim. Aí geralmente tem um regulador lá antes do medidor, entendeu? E esse regulador antes do medidor, ele já reduz essa pressão para segundo estágio, que é uma pressão muito pequena, que ela vai de 0,028 bar, ou seja, 2,8 kPa de pressão. Você quer dizer o seguinte, aqui está chegando no andar, não é no apartamento não, porque obviamente não vai uma tubulação para cada apartamento. Isso. Quando ela chega no andar, ela vai ser dividida para os apartamentos, em cada um vai ter o medidor. Ali que tem uma redução. Isso, ali tem o regulador de pressão, que é o regulador de segundo estágio. Para garantir que até ali está chegando uma pressão mais alta. De 1,5, exatamente. Pensa, você num prédio de 15 andares, como é que vai chegar um gás lá em cima se você tiver uma pressão pequenininha lá embaixo? Né? Você não vai ter eficiência. Então, chega uma pressão média lá em cima, que é 1,5 bar, passa num outro regulador para regular para 0,02. E aí vai para o fogão. Eu achei interessante, são 3 ISOs diferentes. Da central, da tubulação e lá dentro do apartamento. Exatamente. O trabalho seu é quase que multidisciplinar. É meio complicado. E o bombeiro, nesse caso, quando você falou, só pega a sua documentação que é exigida e pronto. Mas eu sei que existe empresas e empresas, né? Você tem casos que você ou já ouviu falar, ou que acontece que a empresa, ao invés de testar, ele só fornece a documentação, isto é um laudo aí, que só para o corpo de bombeiros? Já existe, você ouve falar nesse caso? Eu já ouvi falar, né? Eu já vi presencialmente acontecendo. Muito perigoso. Felizmente. O síndico que aceita isso, assim, é uma questão de educação, eu acho, sabe? Porque o síndico, assim, imagina a cabeça de um síndico, né? Uma correria, aquele monte de gente em cima dele, resolve o problema daqui, resolve o problema dali, mas entender um pouquinho como é que funciona isso, né? É muito importante, porque é muito perigoso. São 3, como o Bandeira colocou, são 3 riscos ali diferentes que a gente tem que avaliar. São
São 2 testes diferentes quando eu tenho a central GLP, entendeu? Na norma 15.526, assim, quais os pontos você entende que são mais críticos para você executar assim, no seu dia a dia de trabalho? Os pontos mais críticos que eu vejo, eu acho que eu até já comentei, que é quanto à construção da central de forma errada. Sim. Né? Então, Sim. quando eu vou fazer ali o meu ensaio e eu vejo que está da forma errada, aí eu já tenho que pontuar. Já reprovei a rede do cliente, porque foi projetada do modo errado. Entendeu? A sua empresa conserta ou não? Não, a gente é parte de engenharia, né, e ensaios. Então, a gente tem na empresa técnicos e engenheiros. Projetos, essas coisas que vocês fazem. Isso. Não, mas você não... Se tem um problema ali, Não. ele arruma, depois você volta. Exatamente. Ele vai chamar lá, né, o manutentor, quem faz a montagem da rede, o bombeiro hidráulico, vai refazer e a gente volta. Aqueles casos que acontecem muito em pousada, muito não, né? Mas já acontece em pousada da pessoa usar o gás para aquecer. Ela está contemplada nessa norma, por exemplo, o gás vaza e a pessoa morre lá dentro do... Tá. Do CO, né? Isso. O monóxido de carbono. É mais ou menos o sistema de aquecimento de Na gás. verdade, é o seguinte, quando acontecem esses problemas, né, é porque aconteceu uma queima incompleta. Sim. Ali. Então, você não teve uma boa relação ali de estequiometria da queima, do combustível e comburente, certo? Então, quando você tem uma queima ruim, sobra muito CO, sobra monóxido de carbono. E esse CO, né, quando inalado, vai acontecer esses problemas. Então, assim, em pousada, né, que tem esse tipo de instalação, é altamente recomendável ter janelas, né, superiores, quando utiliza gás natural. Tá, ele é menos e essa questão da inspeção disso? É Não, comum em pousada, por exemplo, você vai... É um sistema de gás. Uhum. Vai estar alimentando, pode ser por botijão, que aí não entra nesse sistema, né, Sim. na inspeção, ou se for GLP que está aquecendo o chuveiro, aquecendo essa central, né? Aí deveria ter uma inspeção. A inspeção, o ensaio de estanqueidade, ele tem que ser realizado na pousada. Um ensaio de estanqueidade, sim, porque se tiver vazamento, o vazamento, na verdade, você sente ele com cheiro. Sim. Né? Então, se tem o cheiro ali, você vê que está tendo um vazamento. Uhum. Se tem o cheiro, você não está inalando, não é monóxido de carbono. É até o produto químico que eles colocam que o pessoal acha que aquele cheiro do GLP não é dele, né? Ele é artificial. Então, se você está gerando aquele produto, para você falar assim, opa, acendeu um alerta, deixa eu sair daqui depressa, ou conferir um registro, fechar, sair, abrir as janelas e chamar um bombeiro se possível, né? Mas a parte de queima irregular, aí a gente não faz, entendeu? Nós estamos falando aí, nós estamos focados no fogão, mas o gás é o mesmo que vai para o aquecedor? Sim. Sim. Então, tranquilo. Então você tem que fechar, além do fogão, tem que ir lá no aquecedor dele. Isso, Fecha você falou tudo, aquecedor né? do prédio? Quando tem? Não, ou não? o aquecedor, às vezes, costuma o prédio ter aquecedor no próprio apartamento. Sim. Todas as entradas tem que fechar, chuveiro, aquecedor, fogão. Todas as saídas, Todas então as você saídas, tem que né? você tem que testar a tubulação que sai do medidor pro fogão, do medidor pro chuveiro e pro aquecedor, exemplo, entendeu? E pro forno, e para hidromassagem, acontece. Também, tá certo. Então, assim, testa tudo. Geralmente, o que acontece? Lá do medidor para frente, é uma tubulação só ramificada. Pensa numa árvore, né? Então, a tubulação só que sai toda ramificada para o chuveiro, para o fogão, para o forno, para a hidromassagem. Então, dali a gente consegue, geralmente, testar tudo, entendeu? Deu um vazamento, aí para achar é complicado. Porque deu um vazamento lá no tubo da hidromassagem, embutido na parede. Como é que eu vou saber se está no fogão, se está no Você não consegue aquecedor? identificar, você consegue identificar onde está. É mais difícil. Pela experiência, mais talvez difícil. você vai Aí eu tenho que levar meu sensor, a gente vai caçar. Se não souber onde a tubulação passa certinho, entendeu? Em geral, qual a garantia do serviço de empresa que presta serviço nessa área? Garantia no sentido... Você testou, você gerou aquele laudo. Uhum. A garantia não vai ser de 5 anos do teste de estanqueidade. Qual a garantia que você... É uma boa pergunta. Isso aí é o seguinte, né? No dia do teste, eu fiz, deu tudo 100%. Isso. Agora,
a gente assume alguns riscos, né? Porque pode ser que em 6 meses vai acontecer uma dilatação no prédio e vai pegar algum tubo. Né? Ele pode... assim, eu tô colocando cases aqui. Condições normais, sem nada alterado. Isso. Então, assim, a gente assume algumas responsabilidades. O laudo que a gente dá de acordo com o que a norma fala, né, e de acordo com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, com o que ele pede. Agora, a garantia de execução, muita gente segue o que está no laudo. Né? Agora, assim, por questão de segurança, se viu que aconteceu alguma coisa ali pontual, você teve alguma manutenção ali perto da rede, sentiu um cheiro diferente, eu acho que já é obrigação, né, do edifício, do síndico, do morador, já falar para o síndico para ele procurar uma empresa especializada para poder estar fazendo um novo teste, entendeu? Um profissional hoje, com experiência, você entende que quanto tempo ele pode começar a exercer essa profissão de ser o responsável técnico pelo serviço? Em quanto tempo? A partir do início, que ele vai começar a estudar, comprar os materiais? Quando ele trabalhou numa empresa, o engenheiro às vezes entrou lá na sua empresa, você foi passando a experiência e ele aprendeu. Sim. Porque só cursos, será que somente curso pode ser suficiente para ele? Todo dia é uma surpresa, né? Diferente. A gente aprende até hoje, né? Se eu for pegar assim, tem casos que eu aprendo até hoje. Então, assim, eu coloco em média uns 3 meses ali de treinamento, específico para essa área. Acho que a pessoa já consegue entender bem e fazer um bom trabalho. Entendeu? Olha só, você disse que o valor hoje é em torno de, varia até 6 mil, vamos falar assim. E com um prédio de 30 andares, quantos profissionais, além de você, engenheiro, são envolvidos nessa tarefa? 3 técnicos e um engenheiro, basicamente. 2 engenheiros ou 2 técnicos, aí vai depender. Não, um engenheiro e 2 técnicos, 3, é isso? Isso, um engenheiro e 2 técnicos. Ou 2 engenheiros. Aí é o seguinte: 30 apartamentos, vamos colocar 2 engenheiros, um engenheiro, 2 técnicos. Por quê? Tem uma pessoa acompanhando todo o serviço, tem um técnico lá embaixo injetando pressão, tem um técnico lá em cima conferindo e todo mundo no rádio se comunicando. Basicamente. Essas ferramentas aí, um básico mesmo para começar, gira em torno de quê? Esse medidor de pressão, cilindro de gás, conexões. Olha, uma coisa interessante. Na hora que você vai fazer o teste com gás inerte, qual é o seu produto? Você tem um cilindro com gás inerte, é isso? Um cilindro de nitrogênio. Sabe esses cilindros de oficina, de solda, de argônio, grandes, assim. Oxigênio? Então, é um cilindro daquele de nitrogênio, entende? Então, a gente pega aquele cilindro, tem o nosso aparelho que faz a regulagem da pressão, tem o manômetro, tem as mangueiras adequadas, tem as conexões quando eu tenho que tirar os medidores que a gente tem que conectar, tem a estrutura, né, de todo ferramental, ferramentas em geral, alicate, chave, essas coisas. Não é um investimento muito caro, assim, acho que em torno dos 25, 30 mil dá para começar a fazer uns ensaios mais simples. E a partir daí vai evoluindo, né? Vai adquirindo um sensor, que é um pouco mais caro, vai adquirindo outras coisas que consegue. Você atingir com nível de complexidade mais alto. Exatamente. Também, né? Você falou uma coisa interessante, você falou que o seu sensor, o seu manômetro, ele é um pouco especial, isso que eu entendi. Ele mede, assim, ele é bem... Preciso. Isso. Ele é bem preciso. Ele tem 3 casas decimais depois da principal. Então, ele é 0.000. Entendeu? Então, vamos supor, se é 5 bar, é 5,000. Isso, ele é milesimal. Então, se caiu um pontinho lá no final, estou sabendo. Entendeu? Por exemplo, eu apliquei lá tolerância para isso? Porque pode ser que não vai ficar exatamente ou fica exatamente a mesma. Fica exatamente. Mesma coisa. Se der uma quedinha, tem um tempo de estabilização. Sim. Estabilizou. Ficou ali. Se ele cair nos 15 minutos de teste depois, não, eu considero um milésimo já. Ou 5 para 6. Não tem, a norma fala sobre porcentagem disso? Pode variar, não? Não. Mas é 5,001. Um milesimal de bar. Faço o teste com 1,500.
Então, se cair para 1,499, opa, Já tem Mas o Flávio tocou num ponto importante aí. Mas às vezes eu não tenho dinheiro para comprar esse equipamento que é um pouco mais caro. Eu tenho outro manômetro mais em conta, que aí eu posso medir a casa decimal. sem e não chance. de milésimo. Então, como é que. Existe outro tipo de aparelho que são mais em conta? Manômetro tem de todo tipo, mas para você fazer um teste de tanqueidade numa pressão tão baixa quanto essa e não medir o milésimo, meu amigo, aí precisão é importante nesse caso. Importantíssimo. Mas você acha que pode existir, ou você já viu casos que o aparelho da pessoa não era o milésimo? Se a pessoa faz laudo sem ir lá, Não, imagina. aí é outra coisa. Mas existe algum teste que a pessoa não usou a casa de milésimo? Eu não conheço, eu nunca vi, na verdade. Nunca vi o pessoal utilizando um manômetro decimal, tá? Geralmente é milesimal, ou então tem um outro equipamento, que eu não me recordo o nome, mas ele é uma coluna de nível, ou de mercúrio, ou de água, na qual o pessoal aplica a pressão, e ela é muito sensível também. Então, um pouquinho de vazamento que dá, ela oscila. Então, o pessoal consegue ver nessa coluna, entende? Mas eu não sei o nome correto dela, e também não sei preços. Mas eu prefiro fazer do modo digital, né, com o manômetro, que é mais muito preciso, mais seguro, né? mais preciso, mais seguro. E é digital. Digital. Essas três casas. O importante é o seguinte, eu queria que você falasse agora essa preocupação que você tem, você está no campo todos os dias, que você transmitisse essa sua preocupação para os síndicos orgânicos ou não, ou administrador predial. O que você vê no campo? Qual o seu conselho que você daria para esse síndico aí, o administrador predial? Uhum. Olha, primeiro ponto, eu vou começar até da construtora, tá? Se me permite, Bandeira. Primeiro, a construtora. Acho que tem que fazer um teste inicialmente lá no anteprojeto. Depois que executou o projeto, antes de finalizar o acabamento, tá? Porque ali a gente vai aplicar uma pressão maior e vai achar vários outros problemas. Então, ali é um ponto. Eu deixo aqui uma orientação para as construtoras para olhar a NBR 15526 e a 13353 para poder fazer isso, 13523 para poder fazer isso, entendeu? Quando a gente fala dos síndicos que já está administrando o edifício, chegou o prazo do AVCB, não espera chegar, não espera ser cobrado, já cria uma rotina já para poder fazer esse ensaio. Outro ponto, não engavetar laudos, né? Passou de uma gestão para outra, passa tudo para o outro síndico, passa todos os laudos, instrui, vê direitinho, porque a gente só não entrega o laudo. A gente explica, a gente chega no síndico e fala, olha, sua instalação vai ter que passar por outro teste daqui a tanto tempo. Então não pega simplesmente esse laudo e coloca na gaveta. Eu instruo a vocês lerem, a vocês poderem estar passando isso para os demais síndicos para não evitar problemas. Porque isso, gente, se der algum problema, se der algum vazamento, se der algum acidente, nosso laudo não está mais em validade. Então, faz a consulta com a gente, geralmente a gente está ligando, né? O nosso comercial está ligando para poder tá falando desse vencimento, mas, né, se porventura acontecer de não entrar em contato, não deixa chegar no prazo de AVCB, porque se a gente reduzir o prazo, tem uma explicação por trás disso, isso está no laudo. Sim. Eu sei que não é a sua área, mas eu estou assim, inclinado a te perguntar, que é o seguinte, se o bombeiro não cobrar o AVCB do condomínio, esse teste ninguém vai cobrar. Agora, a minha dúvida é que se você sabe se o bombeiro cobra essa obrigatoriedade do AVCB. Eu não sei em todas as regiões, Bandeira, né? Aqui na região nossa, cobra, tá? Pará de Minas, que é a minha região, cobra. BH cobra, Betim cobra. Agora, demais regiões, eu não sei como é que está funcionando. Eu posso correlacionar isso até com o vaso de pressão, por exemplo. Vaso de pressão tem regiões que está cobrando, tem regiões que não está, entendeu? Então isso aí vai variar muito. Bom, eu gostaria primeiro te agradecer
esse podcast. Acho que foi muito, assim, instrutivo. Espero que você realmente continue com essa vontade de transmitir esse conhecimento. A BMEC está à disposição. Eu gostaria que você falasse aí suas últimas palavras. Claro, não, primeiramente agradecer você, Bandeira, pela oportunidade, Flávio, por estar me trazendo aqui, para mim estar podendo passar um pouquinho do que eu sei. E eu acho que o conhecimento é fundamental para tudo, né? O conhecimento, como nosso amigo fala, ele é libertador, nosso amigo Mauro. Né? Então, assim, a pessoa que está vendo isso aqui hoje, conseguir, né, listar ponto a ponto e depois poder até cobrar o síndico, poder cobrar aquilo ali. Não, o síndico já sabe hoje que ele tem uma central e tem uma rede. Então ele tem que ter 2 testes. Hoje, a partir desse podcast, ele tem capacidade para estar cobrando as empresas que estão fazendo, cobrar da forma correta, fazer da forma correta. Acho que esse é o intuito, né, do podcast, esse é o objetivo de trazer uma educação tanto para os engenheiros, tanto para os profissionais, quanto para, né, o cliente, para ele ter um embasamento e poder estar fazendo as coisas da forma correta. Dessa maneira, eu tenho certeza, né, que vocês, Confea, CREA, Mútua, tá proporcionando aí, né, uma Minas Gerais muito melhor, muito mais segura. Valeu, obrigado aí, Wesley, Bandeira. Agradecer mais uma vez aí quem faz a máquina girar, né? Confea, CREA, Mútua, ABMEC. E falar mais uma vez aí, seguir a gente nas redes sociais. Obrigado. Bom, o podcast Engenharia em Foco da BMEC termina aqui. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Engenharia em Foco. Hoje entendemos que os testes de estanqueidade vão muito além de uma exigência normativa. Eles representam segurança, prevenção de acidentes, proteção de vidas, preservação ambiental e confiabilidade operacional. Falamos sobre os desafios da NR13, a importância da responsabilidade técnica, os métodos de inspeção e o papel fundamental da engenharia na construção de ambientes industriais mais seguros e eficientes. Queremos agradecer imensamente aos nossos convidados que compartilharam tanto conhecimento e experiência conosco. E, é claro, agradeço também a você que ficou ligado em mais um episódio do nosso Engenharia em Foco. Não se esqueça de assistir aos outros episódios e também compartilhar com amigos, familiares e todo mundo que você acha que vai ser relevante acompanhar esse episódio sobre engenharia, indústria, tecnologia e segurança do trabalho. Um grande abraço e até o próximo episódio.